прекрасно в своих книгах описывает имя Радхи, Радханам. So now come in this Krishna. Now he under the banyan tree on the bank of Yamuna. Então, Krishna estava embaixo da figueira da Bengala, nas margens do Jamuna, este Matirada que estava do seu lado esquerdo. Ele segurava Shrimati Radhika com a sua mão esquerda, abraçava. If Srimati Radhika comes very close to Krishna, Krishna automatically he becomes three-fold, Trivangala. Srila Vishwanath Chakravarti explica que se Krishna fica pertinho de Radha, automaticamente ele assume a sua forma Tribanga Lalita curvada em três partes. Quão lindo é Shrimati Radhika e Krishna! Então Krishna agora estava pensando, irei fazer uma doce lila, rasa lila. Eu vou saborear diferentes tipos de raças. Shankadasya, Sakya Dasya, Sakya Vatsalya e Madhurya. Então esse desejo apareceu em Krishna. E Shrimati Radhika ficou pensando, eu tenho que satisfazer todos os desejos de Krishna. Porque Shrimati Radhika é a potência de prazer de Krishna, Ananda Shakti Swarupini Shrimati Radhika. Ananda, ela é a personificação da bem-aventurança. Toda bem-aventurança se manifesta de Shrimati Radhika. Ela pode satisfazer a todos os desejos de Krishna. Mas sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. Sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. O exemplo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Uma pessoa pode estar com muita vontade de comer. E ela quer saborear vários tipos de preparações, não apenas uma. Quem é que vai comer só um tipo de preparação? Só uma pessoa pão dura, avarenta. Mas quem é guloso, ele vai querer comer um monte de preparação. Então, da mesma maneira, Krishna é muito experiente em saborear todos os tipos de raça. Rasamai Purusha. В Упанишадах объясняется, что Кришна — это воплощение расы. Rasa Rasamai. E Krishna ficou pensando, eu sou Vishnu Vigraha, o objeto do amor divino. Então eu não posso saborear por mim mesmo. Você quer se tornar uma Rasagula ou você quer comer uma Rasagula? O que você quer? Você quer se tornar uma Rasagula ou quer saborear uma Rasagula? Você quer saborear. Mas Krishna está dizendo, eu sou Vishnu Vigraha, o objeto do amor divino. Sem Ashray Vigraha, eu não posso saborear. Então esse desejo surgiu em Krishna. Então, outra potência de Krishna é a potência de desejo de Krishna.
Então essa potência de desejo de Krishna se manifestou. E Shrimati Radhika sabia. Ela conhecia o coração de Krishna. Então, por essa razão, Shrimati Radhika manifestou muitas formas. Para o prazer de Krishna, Shrimati Radhika se manifestou em muitas formas. Primeiro, Shrimati Radhika se manifestou nas 8 gopis, Astashaki, Lalita, Vishaka, Champalaka, e também muitas mandjaris, milhões de mandjaris e sakis. E quando Krishna viu isso, ele ficou muito surpreso. Primeiro eu vi Shrimati Radhika, agora muitas sakis aqui. Você compreende isso? Como Krishna está fazendo esta lila? E Krishna era Sita Shekara. Então Krishna Das Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita explicou. Krishna era Shika Shekara, ele é o melhor saboreador da raça. E ele é muito experiente em saborear todos os tipos de raça. Shanta, Dasa, Sakya, Vassali e Madhura. E Krishna viu que muitos milhões de gopis estavam lá. E todas elas eram muito belas e atraentes. E todas as gopis estavam muito orgulhosas da sua própria beleza. E os gopis estavam dizendo: eu sou a melhor, eu sou a melhor. Você entende? Todas as gopis estavam muito orgulhosas. E Krishna disse: ei, gopis, calma, eu que vou dar a decisão. Quem é a melhor? E elas perguntaram: como é que você vai se decidir? E todas as gopis eram Tata Kanchana Gorangi. Eram muito belas, atraentes e refugentes, porque todas tinham se manifestado de Shrimati Radhika. E Srila Vishwanath Chakravarti Pada explica que todas as gopis parecem com a própria Radha. Todos os olhos, as mãos, nariz, tudo são muito belos e atraentes. E elas usam muitos tipos de ornamentos. E todos os seus humores são muito belos e atraentes. Então, por essa razão, elas são muito orgulhosas. Elas pensam: eu sou a melhor. E Krishna falou: gente, calma, eu vou checar. Krishna disse: vocês são como ouro. Então eu vou pegar um tipo de pedra para poder checar que tipo de ouro é você, essa pedra de toque que checa o tipo de ouro. Porque o ourives, ele tem um tipo de pedra, uma pedra preta,
que é uma pedra de toque. E com essa pedra, ele risca o ouro e assim ele consegue saber as qualidades desse ouro. So in the same way, Krishna told, man's lengthy arms. И точно так же Кришна сказал, As like then caustic powder. Caustic means one kind of goldsmith instruments stone. Então Krishna falou, os meus braços são como essa kaushik, essa pedra de toque que checa o ouro. Kaushik Pada. Pada significa pedra. Pada. Patar. Sorry. I tried to find it. Understood? Yeah. Okay. The lila thing. Yeah, big Tem uma size. lila. Eu falei pra ela, ela vai fazer uma belíssima pintura. So Krishna told, look, my arm is as like caustic stone. Então veja, os meus braços são como essa pedra kaushik. Also embrace all the gopis. E eu posso embraçar cada uma das gopis. When you come, then I can tell you. E aí, pelo toque do meu braço, eu vou conseguir checar. Then just touch my arms, your body, then I can, then you can give the how you are, what kinds of, then gold are. Então, só por tocar o meu braço, eu vou poder checar que tipo de ouro vocês têm, qual a qualidade do ouro de vocês. To buy the gold. Você entende? Se você quiser comprar This how ouro, much carat? Вы можете проверить, сколько там каратов? 22, 24, 22, essa pedra mede os quilates do ouro. 28. 28, То есть 28 22, каратов. 28, Understand? Понимаете? 24, 28. I will check. Então, da mesma maneira que Krishna falou, eu também vou checar os quilates In de the same way, vocês. Krishna in the assembly house of the gopis. Точно так же Então, esse Krishna, в собрании na Assembleia das Gopis, 100 gopis. Кришна начал ele поднимать fez, ele segurou своими длинными руками. uma a uma das gopis. Embrace the 100 gopis. То есть Кришна начал Significa que поднимать Krishna abraçou Clever. as gopis uma por uma. Krishna é muito espertinho. смышленый. And finally, Krishna declared, И в Então, итоге finalmente, Кришна Krishna declarou, Radhika is the best. Srimati Radhika é a melhor. является наилучшей. Understand? In this way, Então, dessa maneira, Krishna, the sweet lila in Vrindavan. Krishna fez essa doce lila em Vrindavan. Understand this? Now, Vishwanath Chakravarti Pad. O nosso These slokas. Vishwanath Chakravarti Pada compôs esses slokas. Radhika said, hey, Krishna, embrace all the gopis. Então, Finally, Krishna embraced Krishna Srimati Radhika. Кришна обнимал свою гопи. Now, Srimati Radhika is the best. И в итоге então он Krishna обнял abraçou Шримати todas as Радхику, gopis и e no final ele abaixou Srimati Radhika e declarou que ela era a melhor. Прекрасная Essa é лила. uma lila muito bela. So now coming in this way, and the Rash, like Krishna performs with Rashida with Srimati Radhika. Então Krishna fez essa doce essa lila com Srimati Radhika. Lila Oti Guratara, Tasso Vatsulya Nahi Ismo Buchar, Savik Saki Gane Tata Adhikar, Saki Lila Kare Tata Saki Lila Sadai. Those are devotees of Tasso Saka Vatsulya, they are not qualified to enter in this Rashtra. Aqueles que são deveres de Dasa, Saka e Madhurya não são qualificados para entrar nessa lila. Apenas aqueles que têm humor de Saka podem entrar, de outra maneira não. De outra maneira, Yogamaya vai barrá-la, barrar, que nem Shivaji que tentou entrar na Rasa Stali, em Vrindavan. Mas, finalmente, Гопи. What is called? bateram nele e botaram ele para Выгнали fora. оттуда. Understand this? Vocês entendem essa lila?
So only those who are the devotees of Madhurya Singharas, Então, apenas aqueles que são devotos de Madhurya Shingararás, eles podem entrar. Krishnadas Kaviraj Goswami explica. Então, dessa maneira, essas doces lilas de Radha e Krishna se dão assim. Então, essa mesma Radharani apareceu nesta Kali Yuga como Gadadhara Pandita. Ontem eu falei. Por que Chaitanya Mahaprabhu... Perdão, quando Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasa e prometeu para sua mãe, ó mãe Satideva, eu vou sempre ficar em Jagannatha Puri. E Gadadhara Pandita pensou, vou sempre ter o Darshana de Gauranga. Então, por isso, Gadadhara aceitou o Kshetra Sannyasa em Jagannatha Puri. E Gadadhara Pandita permaneceu no Tota Gopinatha. E Chaitanya Mahaprabhu no Gambhira. Essa palavra Tota Gopinatha vem da língua Oriya. Tota quer dizer jardim. E Gopinatha está lá. Por essa razão, este local se chama Tota Gopinatha. Esse Gopinatha, na verdade, foi manifesto por Chaitanya Mahaprabhu, uma lila muito bela. Certa vez, Gadadhara Pandita e Chaitanya Mahaprabhu estavam caminhando na praia. Então, hoje em dia o oceano está mais distante, mas naquela época o oceano era mais pertinho do Tota Gopinatha. Então Chaitanya Mahaprabhu ficou no Gambhira. Gadadhar Pandit, he was staying in that Bhagicha, Nida, Tota Gopinath. That time that is only Tota, not Gopinath. Então, Gadadhara Pandita ficava naquele local que naquela época só se chamava Tota e não Tota Gopinatha. Havia um belo jardim que era como Vrindavana. Por essa razão, Gadadhara Pandita ficava lá naquele local. Hoje em dia a gente vai lá e a gente tem esse estímulo no coração, que como era lindo aquele local. Você já foi a Jagannatha Puri? Quem já viu Tota Gopinatha? Muito belo. Então, naquele jardim, Gadadhara Pandita ficava lá. E Chaitanya Mahaprabhu, todo dia ele saía para ter o Darshana de Jagannatha e após ter o Darshana de Jagannatha, ele se encontrava com Gadadhara Pandita. É um local muito belo. Rameshwara Tota também está lá. Jameshwara Tota. E você, o Vanshivata. E também Giriraj Govardhana. Chatak Parvat. E tanto estímulo, Dipana, se manifesta. Lá tem belíssimas figueiras da Bengala.
Также там находится Чатапарва. Então, Chaka Parvata, Mahaprabhu pensava que era Giriraj Govardhana. E também tinha figueira. E tem uma figueira da Bengala lá, Chaitanya Mahaprabhu pensava que é o Vanshivata. Chaitanya Mahaprabhu every day used to come in the place of Gadadhar Pandit. Então, Chaitanya Mahaprabhu todo dia costumava ir ao caulo de Gadadhara Pandita. E Gadadhara todo dia lia o Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu, não, Gadadhara todo dia lia o Bhagavatam e Mahaprabhu ouvia. Gadadhara recitava Venu Gita, Gopi Gita, Brahmara Gita, e o coração de Mahaprabhu ficava tomado de júbilo. A mesa era Dharani agora, era Gadadhara Pandita. Estava lendo o Srimad Bhagavatam e todos os humores de Shrimatirata que estavam ali. Gopi Gita, Brahmara Gita, Pranaya Gita, Yugala Gita. E Mahaprabhu ficava muito feliz em ouvir. Mas às vezes Mahaprabhu dizia a Gadadhara, Ei Gadadhara, leia o Katha de Dhruva Maharaj e Prahlada. Eu quero ouvir o Karata de Dhruva Maharaj, Dhruva Charita e Prahlada. Por quê? Porque como Dhruva e Prahlada se renderam completamente aos pedilatos do Senhor. Lord Chaitanya Mahaprabhu again and again, he asked Gadadhar to glorify about Dhruva Katha, Dhruva Maharaj Katha and Prahlad Maharaj Katha. Então, repetidas vezes, Chaitanya Mahaprabhu pedia, ó Gadadhara, glorifique Dhruva e Maharaj Katha. Então, é verdade que Gadadhara às vezes falava sobre Dhruva e Maharaj Charita? Mas na maior parte do tempo ele glorificava sobre o Brahmara Gita, Venu Gita. Certa vez, Gadadhara e Chaitanya Mahaprabhu estavam andando na praia. E aí, de repente, Chaitanya Mahaprabhu falou a Gadadhara, eu quero te dar algo muito valioso. Você quer? Gadadhara falou, sim. Qualquer coisa que você me der, eu aceito. Então Chaitanya Mahaprabhu com sua mão começou a cavar ali na areia. E ele manifestou uma deidade belíssima de Gopinata. Muito bela e atraente. Tribanga Lalita tocando flauta. E Lalita e Vishaka estavam ali. Então Gadadhara falou, você está me dando essa deidade. Então Mahaprabhu deu essa deidade a Gadadhara. E Gadadhara instalou essa deidade no local onde ele ficava, que se tornou então Tota Gopinata. Essa deidade é muito bela. E Gadadhara adorava essa deidade. Mas Gadadhara sentia dor da separação de Chaitanya Mahaprabhu. Ele adorava Gopinata, mas a sua mente, tudo estava absorto em Chaitanya Mahaprabhu. Mas Chaitanya Mahaprabhu falou, Gadadhara, fique aqui.
Não vá até o Gambira. Gadadhar, Pandit Gadadhar, he was staying in Tota Gopinath. И поэтому Por essa Гададхар razão, Gadadhara ficava no Tota Day Gopinath. and night, crying Женин очень and плакал. worship this Thakurji. И Então, dia e поклонялся noite ele этому chorava e Тхакурджи. adorava essa deidade. Tota Gopinath is Tota Tota Гопинатхи. Gopinath. And sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu used to come in the place of Gadadhar. Иногда Às Господь vezes, Чайтанья o Chaitanya Махапрабху Mahaprabhu приходил costumava вместо ir até o local de Гададхара. Gadadhara. Once, I think Advaita Acharya someone brought very nice, beautiful rice from Bengal. И Certa однажды vez, a Advaita откуда Acharya принес ou мне outro просто рис trouxe um belíssimo из arroz da Бенгалии. Bengala. Возможно, Адвайта Ачарья. I think Advaita Acharya he brought some one kind of fresh rice and he gave to Gadadhar. Então, acho que era o Advaita Acharya que trouxe um tipo de arroz muito fresco e deu a Mahaprabhu. Then Gadadhar he cooked Perdão, deu a Gadadhara. and offered his Thakurji. E Gadadhara cozinhou, ofereceu Okay. Туда пришел para Нитянанда Thakuraji. Ananda, Nityananda he ate Prabhu the prasad. И он начал apareceu lá e принимать ele просад. aceitou a praçada. Midday Chaitanya Mahaprabhu also came. Когда E ao утром туда meio-dia, пришел Chaitanya Чайтанья Mahaprabhu também Махапрабху. foi. Then Gadadhar he cooked the rice and offered to Gaur and Nityananda. И E Гададхар Gadadara cozinhou aquele arroz e ofereceu a Guru e So Nityananda. Gadadhar, you take prasad. E Mahaprabhu disse: Ei, Gadadara, tome praçada. Гададхар он Gadadhar, сказал, no, you take prasad because that is little bit rice, no? Mas Gadadara falou: Gadadhar, you have Gadadhar with. Não, coma você, mas só tinha um pouquinho de arroz, então como é que os três iam But comer? Mahaprabhu told Gadadhar, sit with me and take prasad. ну, Então Махапрабху Mahaprabhu сказал, falou: говорит, Gadadara, садись со мной, прими просад. senta aqui comigo e tome Prasad give praçada. to Gadadhar. Então Mahaprabhu pegou um pouco da sua praçada e deu para Gadadara. So many sweet lila in there also. Então há muitos doces lilas. He cooks the leaves of the tamarind. Às Иногда vezes, Гададхар, Gadadara он готовил листья тамаринда. Tamarind. cozinhava as folhas do tamarindo. Они We put the water of the немножко кислые, ocean, salty water. но если добавить их в соленую, Ela é um pouco azedo, mas, Very sweet. то они очень mas se вкусные. você Всё, bota что água do готовил oceano, Гададхар, fica было muito очень сладкое, gostoso. очень E вкусно. Gadadara fazia e ficava muito gostoso. Потому что Por quê? Гададхар это сама Шримати Gadadara é a Simatirádika. E Simatirádika obteve uma bênção de Durvasarishi. The Vasarishi gave benediction to and Srimati Radhika. Durvasarishi deu uma bênção a Srimati Радхика. Radhika. Он дал это благословение Шримати Once Радхике. Vasarishi came in the house of Vishwananda Maharaj. Quando Durvasarishi foi à casa de Vishabhanu Maharaja, Srimati Radhika only 3 years old. Simatirádika só tinha 3 aninhos. Walking and speaking something. Она там E еще aí ходила, ela andava e falava um pouquinho. The Vasarishi. E Kritidadev falou a Durvasarishi. Prasad in my house. сказали Дурвасариши. E Vishabhanu Maharaja, eles falaram: Ó, Durvasarishi, toma praçada na nossa casa. Prasad in your house. He told this small baby, cook for me. E Durvasarishi falou: só vou tomar praçada na sua casa se essa pequenininha bebê cozinhar pra mim. Small baby said, Mas aí Vishabhanu Maharaj falou: como é possível que essa bebezinha vai cozinhar? similar cook for me, I don't need. Mas Durvasarishi falou: se ela não cozinhar, eu não vou comer. Srimati Radhika, small baby, Srimati Radhika. E aquele bebezinho, a bebezinha Simatirádika disse: eu vou cozinhar. Aquela bebezinha falou. Then the Vasarishi told, Дурвасариши сказал, my plate would be not tempting. хорошо, ну когда ты будешь мне Ela, давать просад, моя тарелка Durvasarishi falou: Srimati Radhika, she told them, okay, I will take. você, tudo bem, você vai cozinhar, mas o meu prato não pode ficar vazio. Vasarishi thinking, I am yogi. E Simatirádika falou: ok. So I will eat very quick. E Durvasarishi pensou: eu sou um yoga e com o meu poder de yoga eu posso comer muito, muito rápido. All the mystic power coming from her. Mas todos os poderes místicos vêm de quem? Dos pés de lótus de Simatirádika, do dedão do pé de Simatirádika. Charchite. Madhya Purunja Virinchaja Parap. Aparo Siddhi Riddhi Sat Padanguli Nuke. Kadakari Sasyamam Kripakataka Shivara. So now coming in this way, then Srimati Radhika says, okay. Então, dessa maneira, Simatirádika estava cozinhando. И предложил Дурвасариши. E Durvasarishi estava comendo muito rápido. Srimati Radhika, А Шримати Радхика, E Simatirádika também cozinhava muito, muito rápido.
подкладывала. И поэтому not empty. E o prato não ficava vazio. Oh, now we realize. Oh, Дурасариши сказала, Então «Вот o Vasarish falou, Vasa very pleased with Srimati Radhika. agora eu compreendi, e ele ficou muito feliz com ela. Vasaji gave blessing to Srimati Radhika. E ele deu uma bênção a Srimati Radhika. E a Irade. Anything, that will be nectar. Orade». Seja lá o que você cozinhar, isso for, vai ser néctar. Eat and anything from your hand, А если кто-то E будет alguém есть, vai que comer qualquer coisa à sua mão, nectar, and who will eat will become long life. И это будет qualquer um que comer qualquer coisa cozinhada pela sua mão, vai estar comendo néctar e a sua saúde vai ficar muito boa. So in this way, the Vasa he gave blessing to Srimati Radhika. Então, do Vasarish deu essa bênção a Srimati Radhika. Srimati Radhika, every day, she used to go Nandagaon. Поэтому Шримати Радхика, Por essa razão, когда Srimati Radhika он из Явата, todo dia costumava ir de Nandagal a Javata e cozinhava para Krishna. Why Srimati Radhika she used to go to Nandagaon and cook for Krishna? почему Шримати Por que Радхика, Srimati она Radhika идет costumava ir de Nandagal cozinhar para She gave blessing Krishna? to her. Потому что Porque do Vasarish deu essa Yashoda bênção gave lot para of ela. money to Jatila Kutila. E Nanda e Yashoda davam muito dinheiro para Jatila e Kutila. Jatila Kutila, they were very greedy. E Jatila e Kutila eram muito ambiciosas. So for this regard, they said, Поэтому Radhika, они посылают Por essa razão, elas Krishna. enviavam Srimati Radhika para cozinhar para Krishna. Essa é a Lila. Now coming in this. Então, dessa vez... Why is it? Because Srimati Radhika, what was she cook? That was sweet nectar. Então, seja lá o que cozinhasse, Srimati Radhika cozinhasse, isso era um Это néctar. сладостный нектар, амрит. So that time, and Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, most of the devotees, they used to come from Navadvip Dham. First they coming in the place of Gadadhar. Então, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, quem quer que viesse para Jagannatha Puri, Affection to the all the devotees. primeiro ia até o local de Gadadhara, porque Gadadhara tinha muita They say cook for all the devotees. И он готовил afeição por todos os devotos. Ele cozinhava para todos os devotos. Understand? Понимаете? Huh? Entendem? So now come in this way. Então, And so then after a few years, Lord Chaitanya Mahaprabhu thinking, А через несколько I лет have to go Vrindavan. Читание então Махапрабху após подумал, я alguns должен anos, пойти Chaitanya во Mahaprabhu Вриндаван. ficou pensando, eu tenho que ir a Vrindavana. He told, I will go with you. И когда E ты сказал, Gadadhara я пойду с pensou, тобой, eu vou com But você. Mahaprabhu told Gadadhar, you should not go. но Махапрабху Mas сказал, Mahaprabhu «Нет, falou, ты não, должен não, идти во Gadadhara, Вриндаван». você não deve ir. Wow. Потому что ты принял ответ. Porque você fez esse voto de Kshetra Sannyas, você deve ficar só em Jagannatha Puri. There is Vrindavan. I will go. Но Гададхар Mas сказал, Gadadhara «Нет, falou, я não, не não. Staying here, I'm thinking this is Vrindavan. Onde você está é Vrindavana. Go with you. И поэтому, если E ты você пойдешь está во aqui, Вриндаван, eu penso que aqui é Vrindavana. Então, se você for, eu tenho que ir com você. Mahaprabhu told Gadadhar, Gadadhara estava muito firme nas suas palavras. wow. ты же принял Mas ответ. Mahaprabhu disse, não, Gadadhara, você já fez um voto, você não deve quebrar o seu voto. Wow. Ты уже принял этот Você já, ответ. você já fez o voto de Kshetra Sannyasi. Se você quebrar o seu voto de Kshetra Sannyasi, será uma ofensa, uma parada. Но Гададхар сказал, Mas Gadadhara estava dizendo, onde quer que você vá, eu vou com você. E Mahaprabhu estava dizendo, eu tenho que ir a Vrindavana ter o Darshana. я еще не получал дальше Ele queria ter, Вриндавана, поэтому я ele должен queria ter o Darshana de Vrindavana. И когда Então Шри Chaitanya Mahaprabhu Махапрабху prosseguiu para Vrindavana. то E Gadadhara foi correndo atrás dele. Махапрабху сказал, E Mahaprabhu disse, Gadadhara, «Иди». não venha. Но Гададхар Mas все равно Gadadhara шел. foi indo e indo. Don't go. You should not break your vow. И через E após несколько algumas часов horas, Mahaprabhu Чайтанья falou, Махапрабху Gadadhara, não сказал, vai. «Гададхар, Você não послушай deve мой quebrar совет. seu voto, ouça minha instrução. meu Ты conselho." должен прервать своего обета». Gadadhar fainted. Когда И Гададхар потерял Гададхара сознание. Then Lord desmaiou. Chaitanya Mahaprabhu И в это время Господь Чайтанья Махапрабху E отправился в Chaitanya Mahaprabhu foi em direção a Vrindavana. E Gadadhara ficou chorando, chorando. one devotee. Нарсимхананда. Nishananda. Brahmachari. E One aí, devotee told,
um devoto chamado specified to Gadadhar. Nishirhananda Brahmacharya, ele disse, vou pacificar In Gadadhara. my meditation, Na minha meditação, and Chaitanya Mahaprabhu, he is going Читание to Махапрабху, Bengal. он идет Chaitanya Mahaprabhu estava indo para Bengala, He cannot go to Vrindavan. но в этот раз он mas идет ele não podia ir a Vrindavan. When Chaitanya Mahaprabhu is going, Читание Махапрабху, он идет, many devotees also welcome to him. многие E преданные eu estou приветствуют vendo его. onde Mahaprabhu chegou e muitos devotos estão dando boas-vindas a ele. Thousands of devotees also offering many kinds of fruits. Много Há денег muitos за coqueiros e Lord Chaitanya преданные Mahaprabhu. предлагают E фрукты milhares de и pessoas приветствуют читание Махапрабху. estão oferecendo muitas frutas e dando boas-vindas a Mahaprabhu. Now Chaitanya Mahaprabhu has come in the place of Ramkalikam. Então agora Mahaprabhu chegou em Ramakelidam, onde estava Rupa e Sanatana. Находились Рупа и Санатана. Now my dhyan is not going, it is not going. И моя медитация... E ele falou, agora minha meditação não está So indo. I think Chaitanya Mahaprabhu will not go more. Мне кажется, Então что eu acho que Chaitanya He Mahaprabhu will back Ramkalikam. não vai prosseguir mais, ele só vai retornar de This is when Lord Ramakelidam. Chaitanya это Mahaprabhu было и правдой. Então isso é verdade. Quando Chaitanya Mahaprabhu chegou em Ramakelidam, Rupa and Sanatana. И встретился Rupa e там с Рупой и Sanatana, Sanatana Goswami Pad told to Chaitanya Mahaprabhu. Санатана Госвами Sanatana сказал Goswami Господу Pada falou a Чайтанье Chaitanya Now we are going Mahaprabhu, to Vrindavan. agora você está indo a Vrindavan, Look in your behind. Ну посмотри, за тобой следует mas veja, atrás de тысячи você людей. tem milhares de pessoas. Санатана на Бенгале Sanatana сказал, Goswami Mahaprabhu Vrindavan Jaiva nahi kar ye kumar paripati. usou This is no process to go to Vrindavan. essas palavras em Bengala, e esse não é o processo para ir para Vrindavana. They are going. когда за тобой идут Milhares de тысячи pessoas людей, estão indo. они будут Isso vai perturbar sua mente. Vrindavan alone. Иди в Você deve ir Вриндаван sozinho. So Sanatana Goswami Pad told Vrindavan Jaiva nahi your paripati. Then Mahaprabhu realized. what is Махапрабху it? понял, это E правда. Vrindavana da Sakura disse isso, e ele entendeu. Ah, isso é verdade. Ramkalikam to Jagannath Puri. Então ele retornou de Читание Ramakelidam Махапрабху para вернулся из Jagannatha Рамакелидана в Puri. Джаганнатха-Пури. And first Lord Chaitanya Mahaprabhu met with Gadadhar Pandit in Totagapur. E a primeira pessoa que ele encontrou foi Gadadhara Puri em Tota Gopinatha. Махапрабху сказал, Гададхар, Krishna did not allow me to go to Vrindavan. Кришна не позволил E ele мне идти falou a в Вриндаван. Gadadhara, Krishna não Maybe I get permitiu some heart, what is called, pain in your heart. Потому que eu что fosse a это Vrindavana. положение сердцу. Krishna did not allow to me to go to Vrindavan. Talvez eu tenha causado algum sofrimento ao seu coração. И Por Гададхар essa razão, немножко Krishna não смутился. permitiu que eu fosse a Vrindavana e Gadadhara ficou um pouco envergonhado. Chaitanya Mahaprabhu stayed. E aí Chaitanya Mahaprabhu ficou lá. But day and night, Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I have to go to Vrindavan. Но день и Mas ночь dia e Господь noite Чайтанья Chaitanya Mahaprabhu Махапрабху, pensava, eu tenho que ir a I have Vrindavana. to take darshan to Vrindavan. Eu tenho que ter o Darshana de Vrindavana Dham. Because when Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, I will go Vrindavan, all devotees are saying, I will go, I will go. Потому что Porque когда quando Чайтанья Chaitanya Махапрабху Mahaprabhu сказал, dizia, eu vou para Вриндаван, Vrindavana, todos os devotos diziam, ah, eu vou também, eu vou também. They decide. E aí Sarvabhauma Jatacharya, Swarupa Damodara e Raya Ramananda One Brahman boy who cooked for Lord Chaitanya Mahaprabhu. decidiram, Vallabhacharya e um Brahmana vão cozinhar para Mahaprabhu. который будет готовить для него. Then one midnight, E à meia-noite, Chaitanya Mahaprabhu, Тогда в полночь Chaitanya Mahaprabhu acordou, all the devotees are sleeping. enquanto todos os devotos dormiam, Mahaprabhu wakes up Chaitanya Mahaprabhu acordou and С ним почти было one подряд. Brahman boy. e ele foi com Vallabhacharya e um menino Brahmana. E aí ele prosseguiu em rumo a Vrindavan. Ele say, Gadadhar is always in Jagannath Puri. Então Gadadhara estava sempre em Jagannatha Puri, And especially Tota Gopinath. especialmente no Tota Gopinatha. Shri Thakurji and Tota Gopinath. Ele adorava sua Thakuraji, Tota Gopinatha. Gadadhar worship this Thakurji Tota Gopinath. Потому E что Mahaprabhu disse, adora essa понятие это Thakuraji Bhagavatam. e leia o Srimad Bhagavatam. Always he reads Srimad Bhagavatam and worship his Thakur. Gadadhara sempre lia o Srimad Bhagavatam e adorava sua deidade. So maybe a question will come. Então talvez surja uma Why pergunta. Gadadhar usually not staying with Lord Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira? Por que Gadadhara não ficava com Chaitanya Mahaprabhu no Gambhira?
Не находился Essa в pergunta состоянии pode свободы, surgir ou não. потому что в Гамбиру приходили Сваруб Дамодара, так почему Raramananda e Шринатха Swarupa не Damodara приходили? estavam lá, por que Gadadara não podia ir? Где был Gadadara, Eshmatiratka, onde Mahaprabhu estava, ele também estava presente. Но в Гамбире Mas no Gambira, Gadadara não ia até o Gambira. Então, por que Gadadara não ia com Chaitanya Mahaprabhu para o Gambira? в Гамбире. Então, à noite a gente vai falar sobre isso. Bolo Vrindavana Viharalada. Сейчас будет установление Такурджи божеств. Então, agora vai ter instalação da Thakuraji. Bolo Vrindavana Viharilal Ki Jai. Jai Gadadara Panta Ki Jai. Jai Shrimati Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Подготовьте все. Então, está preparado? Essa lila é muito bela. Radha Krishna Lila, muito bom. Кто такой Пинат, Гурудев? Кто такой Пинат? Tota Gopinata, muito belo. Появление, ну, изначально смешно. Jai, Sugadeva Ki Jai. Vou ver se eu consigo fazer o começo aqui. Swami Maharaj, Govinda Goswami, Bhakti Rakar, Siddhartha Goswami, Bhakti Pri Goswami Maharaj, Bhakti Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Goswamis, and presented all of my respectful guests. Прежде всего, Então, está предлагаю prestando свои reverências почтительные a Shishmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, Shishmad Bhaktivedanta Ramana Goswami Maharaja, Shishmad Bhaktivedanta Swami Maharaja. Сфотографируйте? No, you are. Хороший мальчик. Yes. Sit down. Ele está falando com o menininho ali, ele falou, senta ali. Yeah. Садись, пожалуйста, перед Гурудевом. Huh? What is your name? Как Qual é тебя seu зовут? nome? Atu. Atu. Кришна Дас. Okay, sit down. Садись. Ok, sente ali. Перед Гурудевом. Huh? Сейчас Okay. просто утро. Потом посходи. Nice boy. É um Через belo 8 rapaz. часов. Oh. А тут какой у тебя вопрос? He forgot his question. Acha, okay, tomorrow we'll ask. Завтра спросит. He was watching a movie of Rama and Sita, and his question, why in each movie, this series, Rama and Sita suffering so much? Each. Então, o menininho fez essa pergunta por que ele estava assistindo o seriado de Rama e Sita e ele reparou que em todos os seriados Rama e Sita sofrem muito e ele está perguntando por que Rama e Sita sofrem tanto. Why Sita and Radharani, they always suffering when they come in material world? Por que Sita e Radharani sempre sofrem quando vem a este mundo material? Gurudeva está dizendo, quem vem ao mundo material tem que sofrer. Quando você for ao mundo espiritual, não vai ter sofrimento. Então vá para o mundo espiritual, certo? E seja feliz. Então eu gostaria de falar algumas palavras sobre Gadadhara Tattva.
Yesterday we also discussed Radha Pandit. Ontem a gente também falou sobre We also discussed Radhika. como Gadadhara Pandita é Srimati Radhika. And how Srimati Radhika appeared in the form of Gadadhar. Como Srimati Radhika apareceu na forma de Gadadhara. I told and the story of Sapna Vilasam Grantha. Ontem eu falei a história desse Gantra. And Vishwanath Chakravarti very nicely Vishwanath Chakravarti fala muito belamente about how Srimati Radhika, she appeared in this material world Представляет, как Dham Шримати Радика проявляется Gadadhar Pandit. como que Srimati Radhika apareceu neste mundo material em Navadvipadam na forma de Gadadhara Pandita. Then we also discussed how Gadadhar is too much attachment as with Chaitanya Mahaprabhu. E a gente também falou como Gadadhara tem tanto apego por Chaitanya Mahaprabhu Nimai. Because where is Nimai, there is Gadadhar. Porque Where is Gadadhar, there is Nimai. onde há Nimai há Gadadhara, onde há Gadadhara há Nimai. Yesterday I told everybody call Gadai Gauranga. Então ontem eu falei como todos falam, Gadai Goranga. That means Gadadhar, he belongs to Gauranga, or Gauranga, he belongs to Gadadhar. Então, significa que Gadadhara pertence a Goranga e Goranga pertence a Gadadhara. Where is Radha, there is Krishna, where is Krishna, there is Radha. Onde há Radha, há Krishna. E onde há Krishna, há Radha. Radha Krishna ekai sarup lila ras asadite dhare du. Radha and Krishna is one form, but in the lila ras, when you releasing the lila ras, manifest into form. Radha e Krishna têm uma forma, mas durante a lila, para saborear a lila, eles se manifestam em duas formas. In transcendental world, Radha and Krishna always destined together. They never separate from each other. No mundo transcendental, Radha e Krishna sempre ficam juntos, eles nunca se separam um do outro. E essa Radharani é Vishabhanu Nandini Srimati Radhika, The daughter of Vishwanu Maharaj a filha de Vishabhanu Maharaj. is always staying with Krishna. Gadadhara, ela sempre fica com Krishna. Because Srimati Radhika, Perdão, a filha de Vishabhanu Maharaj, Srimati Radhika sempre fica com Krishna. Krishnadas Kaviraj explained Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman, Dvivastu Vedanahi, Sastira Praman. This is the evidence of the scripture, Radha Krishna is one. Então, essa é a evidência das escrituras do Chaitanya Charitamrita que Radha e Krishna são um só. But when Krishna, he wants to release the prem, that time, Srimati Radhika, she manifests from Krishna. Mas quando Krishna quer saborear o prema, Srimati Radhika se manifesta de prima. So for this in this Radha Krishna equal Sarup, Lila Ras Asadite Dharidu. Lila Ras Asad, when Krishna thinks I perform Lila, and Jogmaya at that time arranged our Srimati, how Krishna, she released the prem Ras from Srimati Radhika. Então, quando Krishna pensar, eu vou saborear uma doce lila, então Yogamaya faz com que Srimati Radhika se manifeste de Krishna. Nos Upanishads é explicado belamente como Srimati Radhika apareceu de Krishna. Embora no mundo transcendental Radha e Krishna sempre estejam juntos, nos Upanishads explica como Srimati Radhika se manifesta de Krishna. Na Goloka Vrindavana transcendental, Krishna estava sozinho. E certa vez Krishna foi até as margens do Jamuna. E Krishna viu quão lindo era o Jamuna. As águas do Jamuna fluíam muito bem, calmas.
in the water of the Jamuna. E muitos tipos de flores desabrochavam nas águas do Jamuna. Jamuna completely blue color. E a água do Jamuna estava azulzinha. If you drop one coin, you can see the coin is going under the water. Se você jogasse uma moedinha, você via ela caindo até o fundo. Many kinds of fish, they are swimming in the water of the Jamuna. E muitos tipos de peixes nadavam nas águas do Jamuna. In the water of the Jamuna. Muitos tipos de pássaros também estavam ali nadando. Nice, beautiful, and many kinds of flowers. Era muito belo. E muitos tipos de flores desabrochadas ali também nas margens do Jamuna. And thousands trees and the two banks of the Jamuna. E havia milhares de árvores nas duas margens do Jamuna. All the trees are very nice, beautiful, attractive and green. E todas as árvores eram muito belas, atraentes e verdinhas, cheias de flores, frutos. Birds, they are chirping. Os pássaros cantavam. Beehives on the top of the branch of the tree. E também havia pavões Honeybees, they are humming. nos galhos das árvores. Beautiful sound. Os abelhões, as abelhas uniam, produzindo esse belíssimo som. And Que also lindo era o Giriraj Jamuna dele. Govardhan is there. E também Giriraj Govardhana estava ali. So all these things is for the Deepan, stimulation in the heart of Krishna. Então tudo isso produzia o dípano, estímulo no coração de Krishna, e o coração dele ficava tomado de júbilo. I have to perform such lila. E ele pensava, eu estou aqui sozinho, mas eu tenho que fazer uma doce lila. You alone, you cannot perform any lila. Porque se você estiver sozinho, você não vai poder fazer nenhuma lila. Another person need of it. É necessário ter mais alguém. How long will you stay alone in a room? Quanto tempo você vai conseguir ficar sozinho no quarto? Não por tanto So in tempo. the same way, Krishna is thinking, I am alone in Vrindavan. Então, por essa razão, Krishna estava dizendo, eu estou sozinho aqui em Vrindavana. Bahusam, Ekoham, I am alone. Ekoham, eu estou sozinho. Bahusam, I will manifest many forms, many ways. Bahusam, eu vou manifestar muitas formas e muitas lilas. So ideas coming from the heart of Krishna. Esse tipo de desejo surgiu do coração de Then Krishna. Yogamaya arranges E Yogamaya fez os arranjos. Lila Sakti Yogamaya. Lila Shakti e Yogamaya. Lila Sakti, Krishna make a thing, I perform some lila. So some daily day, Yogamaya Lila Sakti she arrange. Porque Krishna pensou, eu devo fazer alguma lila. Então, Yogamaya e Lila Shakti fez os He arranjos. was standing under the banyan tree. E ele estava parado sob uma figueira da Bengala. In the meantime, Krishna's right hand stuck to say. Então, naquele momento, a mão direita de Krishna começou a tremer. Then Padasi manifest from his right hand. И тогда из его правой руки проявился Садашива. Então, Sadashiva se manifestou. Baladev Prabhu manifested from the hand arms of Krishna. Em algumas kalpas se fala que Baladeva Prabhu se manifestou da mão de Krishna. Then after a few minutes, then Krishna's right hand stuck. Então, após alguns minutos, a mão esquerda de Krishna começou a tremer. Then very nice beautiful young girls in manifest from Krishna's left hand. E uma mocinha muito bela se manifestou da mão esquerda de Krishna. Beautiful and her form. Ela tinha uma forma tão linda. Tata Kanchana Gourangi. Krishna is blackish. Krishna é preto. But that young girl who manifested from Krishna's left side, Mas essa menininha que se manifestou do lado esquerdo de Krishna tinha compleição como de uma montanha dourada. illuminated all direction with her, he falls into the body. E a refulgência dela iluminava todas as direções. And also sweet smiling face, E ela tinha uma face doce e sorridente. growing hair going under her knee, E cabelo bem comprido, cacheado até o joelho. ornaments in her body. E muitos ornamentos no seu corpo. As in Vinsati Alankar, 20 types of ornaments on her body. 24 tipos de ornamentos em seu corpo, 24 alankar. And just she also turned her face
towards Krishna. E ela apenas virou a sua face em direção a Krishna. And Krishna also noticed that the young girl. E Krishna também ficou olhando para ela. Young girl with her sidelong glance. Тогда эта юная E aquela девушка jovenzinha com o seu Visited the heart of Krishna. olhar de cantinho de olho, sua face e seu acidente cativou o coração de Krishna. Embora Krishna seja Atmarama e Aptakama, seja autossatisfeito, satisfeito em si mesmo, Atmaram, Aptadam, self-satisfied and fulfilled all needs. porque Bhagavan é Atmarama e Aptakama, é aquele que é autossatisfeito e ele mesmo satisfaz seus próprios desejos. He is very, though who is called Bhagavan, he is also very serious, grave. E quem é Bhagavan também é muito sério, muito grave. But when that young girl, she also turned her face towards Krishna with her sidelong glance. Mas quando aquela mocinha virou o rosto para Krishna com seu olhar de cantinho de olho, Is Atmaramata, Atmakam-kamata. Krishna se esqueceu do seu Aptaramaka. And Krishna completely forget he is in serious mood. E Krishna se esqueceu do seu humor sério e grave. И он не мог сдержать себя. And then Krishna was chasing behind that young girl. E ele ficou correndo atrás daquela mocinha. And that young girl, she also running. E aquela mocinha também saiu correndo. I have to catch her. E Krishna pensou, eu tenho que alcançá-la, tenho que pegá-la. E Krishna saiu correndo atrás dela. She was running. Mas ela ia correndo. Also chasing behind her. А Кришна E гнался за Krishna ней. também ficou correndo atrás dela. That young girl, she goes up. Иногда эта девушка, E às vezes Also chasing behind her. aquela mocinha subia no alto da She montanha goes down. e Krishna ia atrás dela. E às vezes ela ia para o fundo, ia para baixo. Krishna also chasing behind her. E Krishna também ia atrás. и так они Pra- поднимались ou para наверх, cima ou para baixo. E assim eles iam correndo. Sometimes she also running here and there. Às vezes ela corria para um lado ou para o outro. Sometimes she also hiding and here and there in the back of the trees. Às vezes ela se escondia aqui e ali nos troncos das árvores, And chasing behind her. atrás das árvores, mas Krishna corria atrás dela e tentava pegá-la. Not possible. но Mas não era это было possível. невозможно. Krishna was running. И E Кришна assim убежал, Krishna убежал. corria. Then Krishna almost become very tired. И E aí Кришна Krishna уже acabou практически ficando очень muito устал уже. cansado. Then young girl, Тогда эта E юная aquela девушка, mocinha она заметила, reparou. Krishna very tired. о, Кришна Ela устал. percebeu que Krishna estava muito cansado. E ela pensou, Ей tem que нужно parar. остановиться. Then she also stopped. E aí ela parou Остановилась в одном месте. And Krishna and got her e Krishna conseguiu pegá-la. in the same place in the bank of Jamuna. E eles retornaram ao mesmo local, nas margens do Jamuna. Под дерево баньян. So our Shastra also explain Então os nossos shastras her name explicam is called Radha. И наши que o nome шастры dela era объясняют, что Radha. ее зовут Радха. Почему этот Ra зовут? means deep attachment, Anurag. Radha. Ra significa apego profundo, Anuraga. Anurag. Ра указывает Ra на é что apego Ра profundo. значит бежать. Krishna, he runs behind her Da é correr atrás. attachment. Radha. So what the name is called Radha. Então significa que Krishna correu atrás dela com um apego profundo, por isso que o nome dela é Radha. Our Vishnu Chakravarti friend Krishna Aradhiveti Radha. Because Krishna meditate that young girl. For this regard, her name is called Radha. Então, Srila Vaishnava Chakrabarti fala que Krishna meditou naquela mocinha, por isso o nome dela é Radha. When they ask this word manifested, then Krishna is saying, I cannot control myself. Então, quando essa raça se manifestou, Krishna pensou, eu não consigo me controlar. Я уже не могу сдержать What себя. comes of sweetness in this level of Ra? Что за Qual é a сладость doçura запрещена que в tem этом nessa слоге sílaba Ра? Ra? Ra, then Dha. That means running from. Ra e Da. Da significa correr atrás. So now come in this way, her name is called Radha. Então, o nome dela é Radha. Radha Nam, so the Radha Nam, or Sukadha. Radha Nam. How is sweetness and in the Radha Nam? Radha Nam, Boda Sukakari. Quão doce é o nome de Radha. Our Goswamis in their Grantha very nicely glorified. Os seus Goswamis, Radha Nam. perdão, nossos Goswamis no Granta sempre glorificam sobre Radha Nam.
now come in this Krishna. Now he under the banyan tree on the bank of Yamuna. Итак, сейчас Кришна находился Então, под деревом Krishna Баньяна. estava ali embaixo da figueira da The Bengala. left side of Krishna. Então, a partir daqui eu já estava traduzindo. Jai Shila Gurudeva Ki Jai.